quero falar com você sobre os compromissos indispensáveis da geração Difflin. Eu quero te compartilhar 5 compromissos que serão essenciais, fundamentais, imprescindíveis para 2023. Samuel, só para esse ano? Não, mas esses compromissos vão ser amadurecidos, aperfeiçoados, consolidados na tua vida nesse ano e vão fazer a diferença para toda a tua história. Eu quero declarar em nome de Jesus e profetizar que todos aqueles que receberem essa mensagem em nome de Jesus vão ter um destravar nas suas vidas, e eu já profetizo um ano surreal, onde você vai ganhar muitas almas para Jesus, onde você vai viver coisas extraordinárias em Deus, e aonde você vai olhar e falar assim: cara, eu nunca tive tanto acesso à presença de Deus como estou tendo agora nessa estação e nessa temporada. Eu quero te encorajar que a sua oração nesse tempo seja: Deus, desperta-me, Deus, desperta-me, Deus, desperta-me. Senhor, tira de mim todo sono espiritual. Senhor, tira de mim toda frieza espiritual. Senhor, arranca de mim todo gelo. Deus, coloca dentro de mim um fogo que não se apaga. Deus, aquece o meu coração. Deus, eu quero ouvir sua voz. Deus, não me faça sair desse lugar se o Senhor não for comigo. Deus, eu te consagro os meus planos. Deus, qual é a sua vontade? Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. Não viva uma vida indiferente. Viva uma vida apaixonada pela presença de Deus. É isso que vai te sustentar nessa temporada. Porque os dias são maus. Os dias são maus e a sensação que eu tenho é que a cada nova manhã aparece algo novo que nos desafia a ser mais crentes do que nós já somos. Mas eu te pergunto, será que você está preparado para ser mais crente do que você já é nesse tempo? Será que você está preparado para os próximos níveis que Deus tem para ti? Esses 5 compromissos vão fazer diferença para você. O primeiro compromisso é o compromisso de ter a coragem para ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Vou repetir. O primeiro compromisso é o compromisso de ter coragem para ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Sabe por quê? Porque nesse tempo, você vai precisar de fato, ser muito compromissado com isso aqui. Coragem para ser um seguidor de Jesus. Porque nós no Brasil estamos muito acostumados com a moleza que é ser crente nessa nação. Nós estamos muito acomodados com o fato de que nós temos a liberdade para vir à igreja todos os domingos, ou o fato de você poder congregar em uma igreja tão abençoada como é a Paz Church, ou você vir no culto de jovens, ou você poder fazer um evangelismo em praça pública, ou você gravar um story falando sobre Jesus, ou você publicar no seu Instagram, ou no seu TikTok coisas que falam sobre Jesus, ou você poder falar na sua universidade, por mais esquisita que ela seja, sobre Jesus. Você está acomodado com isso. Porém, eu te falo uma coisa: à medida que o tempo vai passando, nós estamos sendo cada vez mais provados na nossa fé, e a fase do comodismo está passando. Agora está entrando a fase do desafio e da coragem. Nós aqui no Brasil ainda vamos viver esse nível muito mais hard, mas tem lugares desse planeta onde ser um seguidor de Jesus representa, no mínimo, morrer, literalmente. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo homens que foram muito corajosos por causa de Deus. E no Novo Testamento, homens e mulheres que foram muito corajosos por causa do Evangelho de Cristo Jesus. E eu poderia citar vários, mas eu cito um em específico. Quantos lembram de Estevão? Estevão foi o primeiro mártir da igreja.
Estevão era um jovem apaixonado por Jesus e cheio do Espírito Santo. Estevão, ele não teve medo de confrontar os doutores da lei, os sabichões do tempo, lá no Sinédrio. Estevão foi preso por ser denunciado falsamente, e quando ele chega ali, e que eles encurralam Estevão, a palavra de Deus diz que ele era tão cheio do Espírito Santo, que ele era tão cheio de Jesus, que a Bíblia fala que eles viram no rosto de Estevão algo como se fosse o rosto de um anjo. Isso está lá em Atos capítulo 6, versículo 13. E o sinédrio todo olhou para Estevão e viu nele a glória de Deus. E sabe o que? Estevão não se envergonhou ou não deu um passo atrás quando foi pressionado a revelar a sua fé e a revelar a sua identidade. Estevão, ao contrário, ele teve a coragem suficiente para enfrentar todos aqueles que o queriam calar. Mas essa coragem não é uma coragem humana, não é uma coragem que você cria na sua vida. Essa é uma coragem sobrenatural que vem através do Espírito Santo de Deus. A geração mais corajosa que vai enfrentar as ideologias satânicas nesse tempo, a geração mais corajosa que vai enfrentar os governos ditatoriais desse tempo, a geração mais corajosa que vai enfrentar aqueles que pregam contra a verdade da palavra de Deus, não será a geração que sabe pregar bem ou que sabe cantar lindamente. Vai ser a geração que for cheia do Espírito Santo e que fala de acordo com a vontade dele. Estevão não enfrentou aqueles homens porque ele era o bichão ou que ele era o bonzão. Estevão fez o que ele fez e ele refletia a glória de Deus porque ele era cheio do Espírito Santo. Se você quer ter a coragem necessária para falar de Jesus e para ser um seguidor de Jesus, você precisa aprender a voltar para o seu quarto, fechar a porta e conhecer a Deus no secreto. Porque o que fortalece a gente é o nosso secreto. O que fortalece a gente é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ei, Diflem, nós somos a resposta desse tempo. Eu estou olhando para os homens e para as mulheres de Deus, que serão usados por Deus como a resposta para esse mundo. Eu não sei o dia de amanhã, mas talvez eu estou pregando aqui para alguém que vai ser enviado para algum país desse planeta, e que lá nesse país vai revolucionar através do Evangelho. Talvez eu estou olhando aqui para homens e mulheres que vão fazer a diferença na esfera da política, do governo. Ou talvez Deus vai te levar para a área das artes, do entretenimento. Ou talvez Deus vai te levar para a área do ensino, das universidades, das escolas. Eu não sei para onde Deus vai te levar, mas independente do lugar para onde Deus te levar, lembre-se que você tem um compromisso. E o teu primeiro compromisso é ser verdadeiramente corajoso para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos guardar esse compromisso e fazê-lo de verdade dentro de nós. Eu quero compartilhar com você a história de uma mulher chamada Reaú. Não sei se estou falando sério, não sei se estou falando certo. Essa mulher, ela era sul-coreana. E o que acontece com ela? Na época da década de 90, o ditador norte-coreano, ele parou de alimentar ali a nação, e a história conta que muitos começaram a passar fome e morrer de fome. Mas o marido da Ru, ele foge para a China, atrás de algo novo, de tentar comida, de tentar recursos para a sua família que estava morrendo de fome na Coreia do Norte. Mas ao chegar na China, o marido dessa mulher, ele encontra com uma igreja secreta, e lá ele entrega sua vida a Jesus.
Ele é transformado pelo Evangelho e ele começa a ministrar louvor, ele começa a ser usado por Deus, e durante um ano ele fica crescendo em Deus ali naquela igreja secreta na China. Porém, antes dele voltar para a Coreia do Norte, ele foi denunciado e preso. O marido da Wu, ele foi torturado, ele foi muito massacrado pelo governo norte-coreano. Mas antes dele ser exterminado, antes dele ser morto, ele encontra a sua família, e a história conta que aquele marido, que aquele pai, ao encontrar com a sua família, ele escreve na palma da mão de um dos seus filhos o seguinte recado. Ele escreveu o seguinte: creia em Jesus e ore a Ele. Sempre que estiverem desanimados, passando fome ou tristes, orem a Jesus. Ele não é visível, mas ouve a oração de vocês e vai respondê-los. A única maneira de sobreviver neste país é crendo em Jesus e orando a Ele. Aquele pai escreve esse bilhete, e o cerne desse bilhete era: creia em Jesus e ore a Ele. Aquele homem foi morto, foi executado. Porém, o coração apaixonado por Jesus não poderia ser morto juntamente com aquele corpo. Ele transfere aquele coração para sua esposa e para os seus filhos. E a Wu, ela então entende o compromisso de viver por Jesus. E a história conta que ela começa a pregar o evangelho de Jesus, mesmo que às escondidas. E para tentar salvar a sua família, ela tenta fugir várias vezes, e ela foi capturada. E uma dessas vezes que ela foi capturada, ela foi presa, e ela começa a pregar o evangelho ali na prisão, e uma das detentas denuncia a Wu para os policiais. Ela é trazida e ela é torturada dezenas de vezes. Ela foi muito torturada, e ela conta que ela pedia a Deus que ajudasse ela a suportar a dor da tortura, porque ela não queria perder a consciência e talvez inconsciente negar Jesus com a sua boca. E ela fala que ela teve uma experiência muito forte com Deus, e ela teve uma experiência tão forte que ela começou a ser anestesiada no seu corpo e não sentir as dores da tortura, a ponto dela permanecer firme e viva, mesmo em meio a tanta tortura. Eles não conseguiram matar a Wu. Eles mandaram a Wu para um centro de detenção, de trabalho escravo, onde tinham dezenas de milhares de norte-coreanos trabalhando ali como escravos. Era uma forma de aprisionar aquelas pessoas. Ela olhou para aquele centro de detenção, para aquela tortura, e ela ressignificou, e ela entendeu uma coisa: Deus está me dando mais uma oportunidade de fazer o nome de Jesus ser conhecido, porque naquele lugar, todas aquelas pessoas que estavam ali, elas sabiam que uma hora ou outra elas iriam morrer, mas para Wu, ela tinha uma determinação, ela tinha um sentimento: essa é a oportunidade de fazer Jesus conhecido. E a história conta que ela prega o evangelho de Jesus para tantas e tantas pessoas, e ela ganha tantas e tantas almas para Jesus, mesmo em meio a um campo de concentração. Aquela mulher me inspira a ter coragem de ser um seguidor de Jesus, de proclamar o evangelho de Jesus, porque em meio à sua dor e mesmo em meio àquela tortura, em face da morte, ela não parou de proclamar o evangelho de Jesus. Mesmo que ela podia morrer, mesmo que ela podia sofrer, ela entendia que tudo o que ela tinha era Jesus. E eu te pergunto, como é que está a tua vida com Ele? E se você fosse hoje enviado para um campo de concentração, será que você permaneceria firme e não negaria Jesus? Se hoje alguém apontasse a arma para a sua cabeça e falasse: nega Jesus ou morre, será que você teria coragem suficiente de falar: eu morro, mas eu não nego o meu Senhor? Mas eu te aproximo um pouco mais para te perguntar:
Talvez ninguém está apontando uma arma para a sua cabeça, certamente não está. Mas a arma que estão apontando para a sua cabeça são as armas das ideologias e das mentiras desse tempo. E eu te pergunto, será que você está negando Jesus ou está sendo fiel a Ele, mesmo em meio às tentações desse tempo? E se a arma que te apontarem à cabeça for a arma da exclusão dos seus grupos de amigos? E se a arma que te apontarem à cabeça for o bullying porque você é crente? E se a arma que apontarem à sua cabeça for a exclusão da tua família que não aceita o fato de que você é crente? Eu te pergunto, você permanece com Jesus ou você o nega? A geração que Deus está levantando nesse tempo para fazer a diferença nessa geração é uma geração que abraça o compromisso de ser corajoso, um corajoso seguidor de Jesus, até que nada mais importe. Amém? Quem recebe essa coragem sobrenatural do Espírito Santo na sua vida aí? Aleluia. O segundo compromisso que eu e você precisamos abraçar para sermos uma geração que verdadeiramente faz a diferença nesse tempo, é o compromisso de colocar Deus em primeiro lugar. Sabe o que diz em Mateus 6,33? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o quê? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual é o nosso problema? O problema do Samuel é que o Samuel tenta dar o jeito em tudo na vida dele. Ele tenta chutar o escanteio, correr para a área para cabecear e fazer o gol. E ele tenta dar o jeito para que a vida dele tanto flua no ministério, quanto flua no casamento, quanto flua na área pessoal. Ele tenta dar o jeito dele. Mas sabe qual é o resultado da tentativa de Samuel? É a cara dele quebrada. Porque não dá certo. Porque as coisas só dão certo na nossa vida quando nós abraçamos o princípio de ter Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está falando, se vocês forem fiéis ao princípio de buscar o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O problema é que a gente está querendo abraçar as outras coisas, esquecendo que elas vão vir a reboque, se nós formos fiéis aonde? Na busca pelo Senhor. Você quer ser bem sucedido? Você quer ir para o próximo nível? Você quer ter os melhores resultados? Você quer ganhar muitas almas para Jesus? Você quer ser promovido no seu trabalho? Você quer prosperar? Você quer fazer coisas extraordinárias para Deus? Busque o Senhor em primeiro lugar. Volta para o teu quarto, volta para o secreto. Você já ouviu as nossas 3 letrinhas principais? O TSD, o tempo sozinho com Deus. Eu te pergunto, será que você está sendo fiel no seu TSD? Como é que você quer fazer a diferença no reino de Deus? Como você quer ser corajoso para Deus, se você não é fiel no seu TSD? Se você não é fiel no seu tempo sozinho com Ele, se você não é fiel no seu secreto, como você quer curar os enfermos, libertar os cativos, viver o maior avivamento de todos os tempos, se você não aprendeu em primeiro lugar a conhecer o Deus do avivamento? Irmãos, o segredo, a resposta da nossa vida está no nosso secreto. Quando a gente queima no secreto, quando a gente é incendiado pelo Espírito de Deus lá no nosso quarto, quando a gente chega aqui no Difflin, quando a gente chega aqui no culto de celebração, em qualquer lugar, meu irmão, isso aqui só transborda. Mas se você está querendo vir para a igreja para se encher, cara, eu sinto muito, você vai se frustrar. O máximo que você vai conseguir é cantar uma música e vai sentar a bunda na cadeira que você não aguenta mais. Sabe por quê? Porque saco vazio não para em pé. Nós precisamos ser crentes que amam Jesus e por isso pagam um preço lá no secreto de conhecê-lo.
E quando a gente está cheio do Espírito Santo, porque lá a gente está se alimentando da palavra de Deus, a gente está tirando tempo para orar, a gente está tirando tempo para adorar, para ouvir a voz de Deus. Irmão, quando a gente chega no culto desse, a gente só transborda. Quando a gente sai do nosso quarto, a gente cura os enfermos, a gente fala de Jesus, a gente tem coragem para profetizar, coragem para pregar, coragem para ser diferente. O que te sustenta, o que vai te sustentar nesse ano, é o teu secreto. O segundo compromisso: busque Deus em primeiro lugar. Seja fiel no seu tempo com Ele. Seja fiel no seu tempo com Ele. Não vacile. Eu estou fazendo algo muito legal. Eu tenho uma Bíblia chamada Bíblia 365, a Bíblia 365. Todos os dias, lá tem lá, 1 de janeiro, 2 de janeiro, 3, todos os dias do ano. Quando eu acordo, eu vou para a sala, a Ana fica no quarto, aí nós tiramos nosso tempo com Deus separadamente, e aí eu começo a ler o meu devocional, eu oro, busco muito a Deus, me arrependo, volto, me humilho, coloco meus pedidos diante do Senhor, eu tiro muito tempo de adoração, e no final eu abro a minha porção da Bíblia, nessa Bíblia 365, você pode pesquisar na internet, tem para vender. Todos os dias tem uma porção do Velho Testamento, do Novo Testamento, de Salmos e de Provérbios. Pronto, todos os dias eu estou me alimentando da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso sustento. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, você não vai dar conta de chegar até o final. Então, abrace o segundo compromisso, priorize o Senhor. O terceiro compromisso é o compromisso de congregar fielmente na sua igreja local. Congregar é extremamente importante. Eu peço que você preste atenção no que eu estou te falando. Gente, eu peço que você esteja atento ao que eu estou te falando. O Espírito Santo está liberando pérolas para vocês nesse tempo, e se eu fosse você, eu não desperdiçava o que Deus está te falando nessa noite. O compromisso de ser fiel na igreja local é um compromisso que o próprio Deus nos ensina. O salmista, no Salmo 122, versículo 1, ele fala: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que você tem alegria de vir para a casa de Deus? Será que você tem alegria de congregar, de estar com os irmãos, de vir para o Divlin, de vir para o culto de celebração? Será que esse lugar te dá alegria? Davi fala no Salmo 27:4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Gente, nós temos o privilégio de estar numa igreja tão abençoada, de ter uma liderança tão preciosa, de ter pastores e líderes que oram, que intercedem por nós. Que privilégio nós temos de ter uma igreja local, uma igreja que nos acolhe, uma igreja que nos abraça, uma igreja que nos alimenta com a palavra de Deus. Tem tanta gente que não tem uma igreja para congregar, tem tanta gente perdida nesse mundo, querendo uma comunidade de fé, e você tem, você não valoriza. Abrace esse compromisso nesse ano, seja fiel na sua igreja local, seja fiel nos ministérios da sua igreja local, se envolva na igreja local, participe da igreja local. Gente, seja um fominha da igreja local. Eu sou fominha da igreja, desde quando eu me entendo por gente. Eu amo a casa de Deus, porque é nesse lugar que eu me sinto muito bem, é nesse lugar que eu sou reforçado, que eu sou alimentado, que eu sou fortalecido, é nesse lugar que eu vejo gente tão bonita, é o lugar que tem mais gente bonita. Fortaleza é na Paz Church, gente, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, você que está solteiro, quer casar, vem para a igreja, pelo amor de Deus. A bênção da sua vida pode estar aqui. Eu creio, pelo amor de Deus, né? Gente, nós do Divlin, nós não somos um movimento
paralelo à igreja local. Nós somos um movimento dentro da igreja local. O Difflin nunca vai ser uma igreja, porque nós somos Paths Church. Nós somos igreja. Nós temos uma liderança. E nós caminhamos com ela, nós honramos ela. E nós amamos esse lugar. A igreja local é o corpo de Cristo reunido. É o povo de Deus junto. É o povo que está entendendo que junto em comunidade pode fazer uma grande diferença para a glória de Deus. É a igreja no lar, é a igreja local, é isso aqui. É onde todas as igrejas nos lares, as células que acontecem nessa cidade se reúnem para no domingo ou num sábado de Difflin louvar a Deus juntos. Que precioso é estar na igreja local. E sabe o que diz lá em Hebreus 10, 25? E eu te falo, tenha atenção e cuidado com isso. Olha o que a Bíblia fala: e não deixemos de reunir-nos como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Sabe o que o autor de Hebreus está falando? Ele está falando, Difflin, tem uma galera lá fora que não está congregando, que está vazando, que não está querendo saber da igreja, que não está querendo saber de Deus. Essa galera, infelizmente, vai perecer, mas ele está te alertando, atenção, não deixa de congregar. Não, em outras versões, como na Almeida atualizada, fala, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações. Na tradução linguagem de hoje, ele fala, pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Sabe o que a Bíblia está falando para a gente? Difflin, abre os seus olhos, abre os seus ouvidos para ouvir o que Deus está falando nesse tempo. O dia do Senhor está próximo, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e se nós não nos animarmos uns aos outros, e congregarmos juntos, nós vamos perecer, porque esse aqui é um lugar onde Deus nos fortalece, esse aqui é um lugar onde Deus nos ampara, onde Deus nos sustenta e nos dá o alimento necessário para continuar. Se você não está nesse lugar, você está morrendo. É na igreja local que o negócio acontece, o rolê é aqui, gente, pelo amor de Deus. Se não fosse aqui, a tentação do diabo não seria de você não vir para o culto. Assistir na internet, está tão fácil, né, o YouTube, você pode escolher o pastor que você quiser, a igreja que você quiser. Eu vou para a praia, eu vou curtir o meu domingo. Não, igreja, de vez em quando eu vou, mas eu não vou fazer meu churrasco assistindo aqui no YouTube. Para com isso! Vai ser crente de verdade. Se você quer ser crente de verdade, você quer ser um seguidor de Jesus, você tem que aprender a congregar e ser fiel na sua igreja local. E se você não é da Paths Church, você é de qualquer outra igreja, seja fiel na igreja que Deus te colocou. E não somente seja fiel lá, dê frutos e frutos permanentes. Deus quer te usar no lugar que Ele te plantou. Então cria vergonha na cara e comece a ser crente na sua igreja local. Faça a diferença na sua igreja local. Chega para o teu pastor e fala assim, ô pastor, estou aqui, hein, pode me usar, que eu quero fazer a diferença. E aí? Vai continuar perdendo tempo? Ou vai começar a ser diferente? Então o terceiro compromisso, para essa geração ser diferente, é o compromisso de ser fiel na sua igreja local. Quarto compromisso, é o compromisso, anote aí, quarto compromisso, é o compromisso em ajudar e servir os irmãos que precisam de ajuda. Sabe o que eu percebo? Eu falo de mim. Quantas vezes eu estou tão interessado em fazer a obra de Deus e eu me esqueço que tem muita gente que precisa de ajuda e eu estou tão focado, sabe, é impressionante, às vezes a gente é muito fariseu,
Sem brincadeira. Está vendo? Tudo fala. Aí a gente bota a capa de santão. Ramanaisha. Sou profeta. Sou homem de Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus. E eu estou liderando. E eu estou multiplicando. E eu estou discipulando. E eu estou pregando. E eu estou cantando. Eu estou dançando. Eu estou fazendo tudo. E passa um pobre e você está com o nariz tão empinado que você não consegue nem olhar para quem está necessitado de ajuda. Ou você está tão focado no teu trabalho, na tua vida pessoal, que você não consegue prestar atenção em quem não tem o que comer, em quem não tem o que vestir, em quem não tem quem abrace, quem acolha. Nesse ano de geração Difflin, vamos abraçar o compromisso de servir e ajudar os irmãos que mais precisam de ajuda. Vamos levar esperança para quem precisa. Quem topa aqui da gente fazer uma grande ação do Difflin e a gente ir lá para a Praça do Ferreira alimentar toda aquela galera? Quem topa aqui começar no Difflin Fortaleza o Difflin Hope, o Difflin da esperança? Vamos visitar os orfanatos, vamos nos asilos, vamos nas praças, vamos lá com os mendigos, com aqueles que não cheiram bem, vamos lá com aqueles que passam fome, vamos lá com aqueles que são dependentes químicos, vamos levar alimento e vamos levar a palavra de Deus. Vamos fazer diferença nesse ano, Difflin. Vamos começar o Difflin Hope nessa casa, o Difflin da esperança. O Difflin Hope já começou em Santarém, já começou em Macapá, já começou em tantas cidades, e vai começar em 2023 aqui em Fortaleza. Gente, por que não nós pensarmos em fazer uma grande ação do Difflin no Dia das Crianças em um orfanato de Fortaleza? E eu sou o primeiro a me fantasiar, nem que seja de palhaço, qualquer coisa, mas eu vou. Eu quero ser diferente nesse ano. Sabe o que Provérbio 19:17 diz? Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. A promessa. Ajuda quem precisa, Deus vai te recompensar. Provérbio 28:27 diz: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los, sofrerá muitas maldições. Talvez você está passando o maior perrengue financeiro na sua vida, é só porque você é tão mão de vaca que não quer ajudar um filho de Deus que precisa. Sabe uma das metas minha e da Ana para esse ano? Esse ano nós vamos ser o casal mais generoso dessa igreja. Sabe por quê? Porque generosidade faz parte do caráter de Deus e eu não quero perder. Eu quero ser generoso, eu quero ofertar, eu vou dizimar, e eu vou ofertar muito, e eu vou primiciar, e eu quero ser diferente, cara. Porque Jesus é assim. E quando eu não ajudo os pobres, quando eu não presto atenção em quem passa necessidade, quando eu não sou generoso, eu não sou parecido com Jesus, eu estou muito longe disso. Tiago 1:27 diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. Olha a promessa, Salmo 41:1, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra em tempo de adversidade. Olha a nossa missão, 1 João 3:17-18, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Você fala tanto que ama Jesus, mas é só de boca, porque se você não ajuda quem mais precisa, você não ama verdadeiramente o Senhor. É o que Tiago está falando aqui, é o que João está falando aqui. E a nossa inspiração, Atos 4:32, da multidão dos que creram, uma era a mente
e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Meu Deus! Quantos querem abraçar o compromisso de ser assim? De amar uns aos outros, de servir quem mais precisa, de ajudar quem mais precisa. Esse é o nosso quarto compromisso. E o nosso quinto compromisso, o último compromisso, anota aí, é o nosso compromisso em alcançar pessoas para Jesus. Eu quero fechar te falando desse compromisso. O que diz em Mateus 28, 18, 19? É o nosso versículo. Jesus se aproximou e disse: toda autoridade, fala autoridade, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos, diga comigo, discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. A missão de Deus, a missão que Jesus nos entrega, a grande comissão, não é: fica parado, fica na tua, seja só mais um crente, seja feliz, enriqueça, o importante é você ser feliz. Ei, Jesus está falando: sai da tua zona de conforto e vai fazer discípulo das nações, batiza essa galera, ensina a palavra de Deus, faz o que eu estou te falando, enche a terra de discípulos de Cristo, cumpra a tua missão. Ele morreu para que eu pudesse ter vida. E enquanto eu respirar nessa terra, eu vou fazer o que for possível, o que for impossível, para que outros tenham uma vida eterna, assim como eu também tenho. Porque todas as vezes que nós não compartilhamos do Cristo que possuímos, do Cristo que temos, do Cristo que nos salvou, quando nós ficamos na nossa, reclusos na nossa vida, sem compartilhar o evangelho da salvação, nós não passamos de meros egoístas, que não se importam com os outros, e que não importam que tem uma geração inteira indo para o inferno. Mas Deus levantou no Brasil a geração Difflin, que faz a diferença, e eu e você, somos aqueles, que vamos anunciar Jesus pelos 4 cantos da terra. Custe o que custar, doa o que doer, nós não vamos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, lidere uma célula, convide as pessoas para a tua célula, para a tua casa. Célula é a igreja no lar, é um lugar para a gente ganhar almas para Jesus. Evangelize, faça o take risks, assuma os seus riscos, ouça a voz do Espírito Santo, não se envergonhe de andar com a Bíblia na mão, seja radical por Jesus, seja louco por Jesus, mas pregue o Evangelho. Jesus está vivo, e Ele está em você, e o que Ele deseja é que você manifeste Ele, e leve salvação para todos os lugares dessa cidade e dessa nação. Amém? Eu tenho certeza que abraçando cada um desses compromissos, você vai viver um ano extraordinário, um ano onde você vai fazer a diferença aonde quer que você esteja, um ano onde Deus vai te usar poderosamente para ganhar almas, para cuidar bem delas, para curar os enfermos, para libertar os cativos e para trazer o maior avivamento que essa nação já experimentou, em nome de Jesus.